Bem-vindo ao canal Espada Flamejante. Prezado amigo, prezado irmão, aqui nesta hora vamos então discorrer sobre um tema que Deus nos deu, o vaso quebrado. Isso mesmo, o vaso quebrado. Mas antes de entrar nas escrituras e no sermão, vamos falar com o Papai do Céu. Senhor, este momento é um momento que o Senhor pode e tem direito de dirigir a Tua palavra a quem quer que seja, para onde quer que o Senhor mandar essa pregação neste mundo, em português, outros traduzindo para outros idiomas, mas faça-se a Tua vontade e usa o vaso do jeito que o Senhor quiser. Muito bem. Vaso quebrado. Vamos direto à palavra de Deus, e aqui nós usamos a palavra de Deus no celular, porque vindo para a América, nós nem trouxemos uma Bíblia em português, porque aqui pregamos em espanhol e também em inglês, e pensávamos que não iria ser necessário. Mas o celular, graças a Deus, nos traz tudo. Assim, Jeremias 18, verso 4 a 6, diz o seguinte: como o vaso... Primeiro verso 3, vamos lá. Desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com sua obra sobre as rodas. As rodas é uma mesa redonda que gira, onde se faz o vaso. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Na verdade, Deus escolheu para fazer o homem do pó da terra, do barro. E o barro, é interessante que o vaso feito de barro é melhor do que o vaso de ferro, porque o ferro enferruja, o vaso de barro nunca enferruja. A argila bem escolhida e bem amassada, bem preparada, ela dá o bom vaso. E o vaso, depois de quebrado, ele é resistente. Aliás, depois de queimado, ele é resistente e é muito durável. Tanto é que na arqueologia, cavando a terra, se encontra pedaços de vaso de argila que foram queimados e estão lá por milênios. O vaso se quebrou na mão do oleiro. Mas o que aconteceu? O oleiro, vendo que o vaso deformou, quebrou, ele fez outro vaso como ele quis. Isto é, ele pôde então corrigir alguma coisa que ele não gostava no primeiro vaso, que estava em acabamento, já na fase final. Ele então foi fazer um vaso diferente do primeiro. Fazer um vaso como ele quis, significa, para não quebrar, eu vou fazer um pouco mais espesso, vou deixar mais material de resistência para não se quebrar. E assim o fez. Isaías 64, verso 8, diz assim: somos barro e o Pai é nosso oleiro. Somos barro na mão de Deus. Isso está em Isaías 64 e verso 8. Nós somos barro na mão de Deus. Ninguém pode negar isso. Tanto o bom como o ruim, tanto o ímpio como o santo de Deus é barro na mão de Deus, porque também do ímpio ele faz o que ele quiser. Se ele quer deixar o ímpio livre, ele deixa. Se ele quer chamar a atenção do ímpio, ele chama. Se ele quer mudar a vida do ímpio, ele muda. Se ele quer mudar o pecador de pecador para salvo, ele muda. Ele faz o que ele quer. Ele é soberano e ele tem livre a sua santa e bendita vontade.
O vaso quebrado e feito de novo, não remendado ou colado. O vaso colado sempre parece um sinal, aparecerá algum sinal de trinca, só se for pintado de novo e posto no forno de novo. Mas um vaso remendado é um vaso remendado. É um vaso de segunda mão e é um vaso que todo mundo pode dizer foi quebrado, mas foi arrumado. O vaso que Deus faz de novo não aparece remendo, não tem remendo, porque ele não faz remendo, ele faz de novo. Agora, para fazer de novo, você que nunca viu um oleiro fazendo um barro na roda, como eu já vi lá no Chile, sem mecanismo, uma roda, são duas rodas, uma mesa redonda, e embaixo tem outra roda de madeira também, e o oleiro toca com o pé, tchum, 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 girando aquela roda, e pega uma pelota grande de barro e bate em cima da roda e põe mais água e massa ela, mexe ela, massa bem até dar no ponto, e daí coloca, pum, joga ela no centro da roda e começa então com as ferramentas de aço a formar o vaso. E o vaso quebrado e feito de novo, ele não tem sinais do velho vaso, ele é feito de novo. E sendo feito por Deus, sendo feito pelo Criador, ele não ficará defeito nenhum. Todos nós somos, de alguma forma, feitos como vasos. Todos nós fomos feitos na nossa vida por nós mesmos e por Deus, porque nós temos o direito de escolher que tipo de pessoas queremos ser, assim como Adão teve o direito, a liberdade, vamos chamar a liberdade, para escolher, para ser o que ele escolheu, desobedecer a Deus. Até para desobedecer a Deus, o homem tem também o privilégio de decidir, porque Deus deixou o homem com o livre-arbítrio para decidir por si mesmo. Então a salvação do homem, a nossa salvação, depende de Deus e depende do homem. A parte de Deus está feita, completa, não precisa retoque, está bem feito, através do Cordeiro Imaculado Perfeito que ele mesmo proveu, assim como lá no Monte Moriá, ele proveu um cordeiro para Abraão, ele também proveu para todos nós uma maneira de salvação, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que a Igreja Católica diz em latim, Cordeiro Dei que tirata peccata mundi, embora aqui a Igreja Católica não está tirando pecado nenhum. Mas o Deus de todas as igrejas, ele tem a maneira de tirar o pecado do mundo. Através do seu amado Cordeiro, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, ele vai extinguir o pecado deste mundo. Definitivamente ele vai extinguir. E nós então fomos salvos, estamos no caminho santo, estamos sendo santificados, mas nós estamos sendo feitos pelo oleiro que é o nosso Pai Celestial. Ele está nos moldando. Eu examino a minha primeira fase de vida religiosa e vejo que eu fui formado por um consenso religioso ou um consenso que formou também uma tradição, porque todas as organizações religiosas formam também a sua tradição. E essa tradição, ela pode ser benevolente, como também pode ser deficiente, pode ser prejudicial. Em certos casos, a tradição é prejudicial quando ela não interpreta a vontade de Deus para ministrar aos seus membros, aqueles que estão seguindo-a.
E a gente examina que recebeu certas coisas em nome de Deus, mas que não veio de Deus. E deixa isso para lá. Então, a tradição pode ajudar ou pode atrapalhar. No caso de Jesus, atrapalhou bastante. A tradição dos fariseus e saduceus foi um grande empecilho para Jesus, e ele queria salvar os judeus, ele queria salvar Anás e Caifás, e lutou por isso, com muito interesse e com muita sinceridade, mas a tradição era maior que tudo. Quando a tradição é maior do que a palavra de Deus que está na Bíblia, então a religião não é de Deus. Aí não está a vontade de Deus, e sim a vontade do homem. Nós somos um vaso que estamos sendo feitos de novo. Eu sou um vaso que da primeira fase da minha vida, eu não sei quantos anos, eu sei que estou com 83 anos, e nesta última fase da minha vida, eu sei que o grande oleiro está trabalhando na minha vida e ele está fazendo tudo conforme ele quer. Não conforme eu quero. Não. Eu abdiquei de toda a minha vontade para dizer: Senhor, eu sou teu, o Senhor faça de mim como o Senhor quiser. E assim vai sendo feito. O vaso quebrado e sendo feito de novo por ele, será um vaso perfeito. E esse vaso nunca poderá levantar-se em si mesmo e dizer: eu sou bonito porque eu trabalhei a minha formação. Não, a formação total é do oleiro, e o oleiro é o Pai, é o nosso Deus. Ele é o oleiro. Ele nos molda como Ele quiser, quando nós nos entregamos à sua bendita e santa vontade, quando nós dizemos: Senhor, manda o teu Espírito guiar-me, conduzir-me, modelar-me e fazer-me conforme a tua santa vontade, até que eu chegue à estatura de Cristo. Aí então dá-se o processo de fazer-se um novo homem. Esse vaso, depois de feito, ele poderá ser considerado bonito, perfeito, e poderá dizer: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, verso 20. Até tem um irmão lá em Osasco que, desse verso, ele fez um corinho, como diz na igreja: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. E a vida que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Bonito, né? Assim é aquele que é nascido de novo, aquele que é feito um vaso novo, poderá dizer que não vive mais ele, mas Cristo vive em mim. Porque no capítulo 14 de João, verso 23, se não me engano, está escrito que Jesus falou que se alguém cumprir a minha palavra, vamos ver aqui, João 14, verso 23, se é isso mesmo. Se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Que coisa linda! O grande eterno Deus e seu bendito Filho vir morar neste coração. Não importa que este coração está com a válvula órtica estragada, e será trocada em breve. Este coração é uma casa de Jesus. Só que tem uma coisa, meus irmãos, principalmente falando agora com crentes. Se você julga a si mesmo que já é um vaso
e que já é perfeito, você não faz isso, não faz aquilo, e faz aquilo, faz tudo conforme a vontade de Deus, então você pode dizer, sou um vaso como Deus quer. Mas se você é um vaso e ainda não perdoa a ninguém a sua ofensa, aí está o problema. Esse é um problema para muitos crentes, não é somente o teu. É um problema para pastores, é um problema para todo tipo de ser humano que se dirige a Deus. Porque Jesus disse, quando ele ensinou a oração do Pai Nosso, ele começou santificando o nome do Pai, quando ele disse em hebraico, Avinu sheba shamayim itkadash shemecha tavo malkutecha. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Santificado seja o teu nome. Depois terminou, ele falou, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E terminando, ele diz assim, se vós não perdoardes aos homens as vossas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial perdoará as vossas ofensas. Então o vaso não perdoado não está perfeito. E qual é o sinal que você não está perdoado, ou que eu não estou perdoado? O sinal é que, se eu não perdoei aquele que me ofendeu, eu não estou perfeito, não. Porque o perdão faz parte de sermos agradecidos a Deus pelo perdão dos nossos pecados. E aí nós então espalhamos essa graça, perdoando a todos que nos ofenderam ou que nos ofendem. Todos, grandes e pequenos. E eu dou glória ao Senhor das alturas, porque alcancei este privilégio de perdoar a todos os que quiseram me fazer o mal, que quiseram até procurar a minha vida, eu os perdoei e perdoo. Ah, mas isso aí é difícil, você pode dizer assim, eu perdoo, você já perdoei, mas esquecer eu não esqueço, então não perdoou. Quando você lembra e dá peso à ofensa que foi feita contra ti, contra você, já está provado que não perdoou. Não, eu deixo para lá, eu já deixei para lá, nem lembro disso. Tem pecados que ficam aí 20, 30, 40, 50 anos guardados sem acerto com Deus. Isso tem acontecido muito. É preciso reconhecer e perdoar. Tem que, diante de Deus, professar o perdão. Senhor, eu perdoo o Manuel pelo que ele me fez. Eu perdoo Maria pelo que ela me fez. Eu perdoo a todos. Pai, tenha misericórdia. Não deixa que eles vão para o inferno por causa desse pecado. Você perdoa e você intercede pela pessoa. E você continua orando pela pessoa. Ah, não, isso não. Orar por aquele que me ofendeu? Pois então você não ora porque você não perdoou. Não se engane. Diante de Deus não existe esse negócio de aparências. Ele não toma em consideração a aparência, mas ele vai no profundo da alma, no profundo do coração, e ele quer saber o que é que está lá guardado. Estou falando sobre isso porque Deus mandou falar, porque tem muitos crentes que não perdoaram. Agora Jesus está prestes a voltar, como ele me levou, em arrebatamento ao céu, no dia 31 de agosto do ano passado, 2019, e no final ele disse que tudo que ele me mostrou, eu não vou repetir aqui porque é muito longo, está lá no outro vídeo, e o arrebatamento, e ele disse, tudo isso se cumprirá em breve. Então Jesus logo volta. Volta quanto tempo, pastor? Não sei. Daquele dia e hora ninguém sabe. Ele disse, só o Pai que está nos céus é que sabe. Eu não vou procurar que dia, que hora, que estação, não. Que ano, não vou procurar porque eu estou preparado e dizendo o que ele mandou dizer. Em breve eu voltarei. Isto se cumprirá em breve. Isto o quê? Foi o encontro da igreja toda, os remidos chegando no céu, encontrando-se com os anjos, e ali havendo uma grande reunião, um grande culto,
Aleluia. Oh, glória ao teu santo nome, Jesus. Onde remidos e anjos se encontraram e se abraçaram visivelmente. Aleluia. Já que ele vai voltar em breve, não dá para ficar agarrado então nesses conceitos humanos e dizer, não, eu já perdoei, mas eu não quero saber da pessoa, não, eu não quero saber. Se eu perdoo, eu amo. Se eu amo, eu perdoo. Se eu perdoo, eu oro pela pessoa, porque não desejo fogo do inferno para a pessoa. E assim é. Não tem outra norma. É o amor de Jesus, não é o nosso amor. O amor de Jesus nos capacita a perdoar qualquer ofensa, qualquer pecado dos outros. E quando nós vemos que temos pecado, e podemos até lembrar dos nossos pecados, mas Deus disse assim, em Miqueias 7,19, que os pecados foram lançados nas profundezas do mar, e jamais deles me lembrarei. Então, se Deus não lembra mais para acerto, nós podemos lembrar como um fato que aconteceu, mas já está nulo. Já está cancelado, não tem mais efeito. Não podemos comparecer perante Deus pensando, eu tenho pecado, o Senhor não perdoa meus pecados. Até muitos crentes dizem, faz a oração dando graças pela comida, Senhor, te agradeço pelo pão de cada dia, blá, 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 e com o perdão dos nossos pecados, amém. Não, quando fala em pecado, nós temos que acertar esse pecado. E acertando, devemos esquecer. Pai perdoou, está perdoado e acabou. Isso está escrito em Miqueias 7,19, que ele lança nos profundos do mar os nossos pecados. Não, qual a profundidade do mar? No mar, o lugar mais profundo, segundo eu tenho lido na geografia, 16 mil quilômetros. Não, 16 quilômetros, isto é, 16 mil metros. Quem é que vai mergulhar lá 16 mil metros e encontrar o meu pecado? Ninguém. Nem Deus está interessado mais nisso. Ele também disse, se a nação se converter, em Jeremias 18, versos 7 e 8, vamos ver o que Deus ainda tem a falar. Jeremias 18. Se uma nação, agora o pecado de uma nação, porque Daniel, por exemplo, ele foi tratar do pecado da nação toda, não do seu pecado. Ele não tinha pecado, mas ele confessou pecado na presença de Deus. Então, é preciso que haja acerto do pecado da nação. Eu quero dizer aos intercessores do Brasil que nós precisamos carregar sobre nossos ombros o peso do pecado da nação brasileira e confessar diante de Deus, como Daniel no capítulo 9, ele confessou, pecamos, nós praticamos iniquidade, Senhor, perdoa o nosso pecado. Aí não é o pecado meu, ou só o pecado da nação, mas o nosso pecado, estamos juntos. Aí Deus então vai perdoar a nação. Então ele diz assim, se em qualquer tempo eu falar acerca de uma nação, e acerca de um reino para arrancar, para derrubar e para destruir, e se aquela nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que intentava fazer-lhe. Então, o pecado é um problema muito sério. E é um pecado nacional, ou pecado de grupo, de uma classe, ou pecado individual. De qualquer que seja a origem ou o tamanho do pecado, esse pecado faz divisão entre nós e Deus. O Brasil está com muitas cargas, o Brasil como nação,
pelo que tem praticado um carnaval hediondo, um carnaval sujo, blasfemador, pelo tanto de inimigos políticos que são inimigos de Deus, que são da ala esquerdistas, e tem prazer, olha bem, e tem prazer de ser contra Deus. Como tem aí mensagem dele, diz: enquanto nós não acabarmos com essa tal de religião, nós não vamos ter sucesso. Esse povo, essa religião judaica cristã, eles têm isso no coração, eles vivem com isso. Enquanto nós não acabarmos e colocarmos uma religião humana, uma religião feita por nós, nós não vamos ter sucesso com a nossa doutrina comunista. E é verdade, e é verdade. Só que acabar com a religião de Deus vai ser um pouco difícil, né? Ou para não dizer impossível, né? E essa nação, então, tem muitos pecados diante de Deus, muitos, desde o passado, lá de 1830 e tudo, a matança de nordestinos cearenses, matando-os de fome, encurralados como animais condenados a morrer, lá em Crato, e muitas outras coisas, a escravatura que judiou dos irmãos negros, tem muita coisa. E a grande onda de corrupção, de roubo que se estabeleceu neste país e ainda perdura, tudo isso é provocação à ira de Deus. E todos os projetos que estão sendo elaborados para destruir Deus, para destruir a igreja, para destruir o povo de Deus, para queimar Bíblias, para destruir Bíblias. Como Fidel Castro, no começo, queimou Bíblias e depois ele inventou uma Bíblia chamada a Bíblia do Povo, que era a coisa mais engraçada, mais berrante também. Mas cadê Fidel Castro? Acabou? E cadê Cuba? Está na escravidão que ele estabeleceu, chamado de revolução. La revolución. A revolução sigue até hoje e não pode parar. Pero não pode parar, mas não deu nenhum resultado, e aqueles que são sinceros cubanos querem acabar com a revolução e querem liberdade, querem democracia. Porque Deus é a origem da democracia. Sim, vou repetir. Deus é a origem da democracia. Por quê? Porque desde o princípio, desde o primeiro homem, ele colocou lá, o homem deixou o homem à vontade para pecar ou obedecer, e o homem desobedeceu. Então, essa liberdade chama-se democracia. Nós então cremos em Deus e estamos preparando-nos para encontrar com Ele. Você está preparado? Já perdoou tudo? Ou tem alguma coisa ainda que está aí como um gancho, segurando a tua oração, segurando a tua salvação? Porque é muito claro, Jesus disse bem claro: se vós não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial perdoará as vossas ofensas. Ninguém vai poder mudar isso. Irmão querido, irmã querida, se você não consegue perdoar e eu posso ajudar, entre em contato comigo. O meu telefone WhatsApp é 11 996 18 4907. Vou repetir, depois você volta a tocar o vídeo aí e repetir. 11 996 18 4907. E eu posso orar contigo e por ti para que você possa vencer. Eu já venci nessa parte, digo glória a Deus porque já venci. Eu só não reconcilio com Satanás, porque Satanás é o juiz de Deus e eu não vou interferir no negócio de Deus com ele. Já encontrei com ele pessoalmente e eu respeitei como um condenado, mas eu não joguei fogo em cima dele, não.
Já encontrei com Jesus em pessoa e já encontrei com Satanás em pessoa. Dou glória a Jesus por isso, porque não sou melhor do que ninguém, mas o Senhor tem estado comigo, mora no meu coração, e este vaso está sendo feito de novo. Sim, 83 anos e ainda está sendo feito. Não posso dizer que estou perfeito, já terminado, não, mas ele está moldando, modulando este vaso, modulando. Está com o pé na roda ainda. A roda está girando e ele está modelando o vaso. Mas ele vai queimar o vaso. Como que ele queima o vaso? Ele vai queimar a todos nós numa tribulação, numa prova muito grande que virá sobre este mundo, da qual o Senhor Jesus Cristo haverá. Ele disse, haverá uma tribulação tal que nunca houve, nunca, em todo o mundo. E que essa tribulação será tão grande que se esses dias não fossem encurtados, nenhuma carne se salvaria. Ele disse isso, não é palavra minha, é palavra de Jesus. E ele então vai queimar, vai nos botar na fornalha, para nós morrermos cantando ou fugirmos com medo. Tá muito pesado esse negócio de morrer cantando. Bom, leia os artigos, as histórias, os testemunhos dos mártires e veja como eles morreram cantando, muitos deles. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar agora, tá? Eu vou orar por ti. Senhor Jesus Cristo, sumo sacerdote das nossas almas, vem e receba mais esta oração para levá-la ao Pai, porque toda oração deve chegar primeiro a Ti como intercessor nosso, sumo sacerdote das nossas almas, e recebe esta oração, e eu peço por este irmão, por esta irmã, que não conseguiu perdoar ainda os seus desafetos, não consegue perdoar aquele que lhe ofendeu. Dá virtude do Teu Espírito Santo para esse irmão, para essa irmã, para perdoar e ficar livre da carga, porque enquanto não perdoa, está carregando uma carga indevida. Senhor Jesus, desde que o Senhor perdoou os nossos pecados, o Pai perdoou-nos, através de Ti lançou nossos pecados no profundo do mar, nós estamos livres dos nossos pecados, mas precisamos perdoar também aos nossos devedores. Como diz na oração do Pai Nosso, perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e possamos ser sinceros de estar falando a verdade nesse detalhe. Senhor Jesus, alimenta-nos com Teu Espírito Santo, manda o Teu Espírito Santo a esse irmão, a essa irmã, para conseguir perdoar. Essa virtude eu te peço agora, em nome do Senhor Jesus. E abençoa, Senhor, todo aquele que está no caminho, mas diz, eu não estou preparado para encontrar Jesus, não. Senhor Jesus, dá força, dá coragem, dá fé, dá temor a essa pessoa, para dizer amanhã, eu estou agora estou preparado. Jesus pode chegar a qualquer hora, porque eu estou preparado. Preparado acordado, preparado dormindo, eu estou preparado ou estou preparada para encontrar com Jesus. Como aquela parábola das virgens, das 10 virgens, 5 loucas e 5 tolas. As 5 tolas não puseram azeite nas lâmpadas e faltou azeite, acabou o azeite e elas dormiram, e quando chegou o noivo, elas estavam dormindo e saíram gritando para essas outras 5 que tinham azeite, dá-nos do azeite da tua lâmpada que o nosso acabou. Ela disse, não, vai por aí, vai comprar, porque senão vai faltar para vocês e para nós, não podemos repartir não. E foram comprar azeite e fechou-se a porta. E elas não entraram para a festa nupcial. Isto é, não entraram para a salvação, para a vida eterna. Senhor, tem misericórdia dessas pessoas, que são milhões e milhões de crentes que estão assim ainda, Pai.
nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus, porque ninguém pode derrotar o Cordeiro de Deus. Amém.